Olá, alunos do nono ano. Eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Nós vamos hoje falar sobre o artigo de opinião, realizar leitura crítica, refletir sobre os aspectos do texto, também verificar noções implícitas e explícitas. Estrangeirismos. Os estrangeirismos são parte de um fenômeno linguístico associado à necessidade de renovação da língua. Devem ser utilizados para ajudar na comunicação, nunca ao contrário. O emprego de palavras estrangeiras tem sido cada vez mais comum no nosso dia a dia. Os empréstimos linguísticos estão presentes nas modalidades oral e escrita, que é uma característica natural do processo de globalização, que é um fenômeno que amplia as relações entre diferentes culturas no mundo contemporâneo. E, infelizmente, o uso inadvertido dos estrangeirismos, inadvertido quer dizer uso sem cautela, dos estrangeirismos tem causado algumas polêmicas, e é sobre esse assunto que vamos discutir agora. No contexto em que foi usada, o que a palavra inadvertido significa? Eu falei, vamos ver se você prestou atenção. Escreve lá no teu caderno e eu já volto. Eu já tinha dado a dica, Então vejam, o uso inadvertido seria um uso desregrado, um uso em exagero, um uso sem pensar, um uso sem medida. Então tudo na nossa vida tem que ter medida. Se você faz, qualquer coisa que você faz demais, faz mal. Até tomar muita água faz mal. Vamos supor que você toma aí 10 litros de água num dia. Você vai passar mal? Não vai conseguir. Você pode até machucar o seu rim. Então não é legal. Uso inadvertido é uso sem medida. Então, se você usa sem medida os estrangeirismos, isso é ruim. O que você precisa saber sobre o estrangeirismo? O que é estrangeirismo? A língua recria-se e transforma-se continuamente, ou seja, o tempo todo. Afinal de contas, ela é viva e sofre com interferências feitas pelos falantes, que, por sua vez, sofrem influência das interações sociais, econômicas, culturais e políticas. Então a língua, ela muda o tempo todo, ela vai sofrendo interferência. Palavras e expressões surgem o tempo todo para traduzir novas ideias ou reciclar as antigas. Sendo assim, o estrangeirismo é um fenômeno que está associado à necessidade de renovação da língua. Palavras de outros idiomas são incorporadas por meio de um processo natural de assimilação de cultura, ou ainda por conta da proximidade geográfica com regiões cujos idiomas oficiais sejam outros. O uso de estrangeirismos coloca em risco a língua portuguesa? Será? Essa é uma ideia equivocada, defendida por quem acredita que a língua é um elemento encerrado em si mesmo,
Ou seja, que a língua existe porque ela é muito importante. Não. Por que a língua é importante? Porque nós usamos ela para nos comunicar. Então, ela é importante por conta do uso que nós fazemos dela. Tá? Ao longo da história, recebemos a contribuição de várias palavras de outros idiomas. Para você ter uma ideia, no final do século XIX e início do século XX, a influência da língua francesa sobre a portuguesa era enorme. Tudo isso porque, naquela época, percebam que o aquela está com crase ali, porque significa naquela época, naquele tempo, né? Aquela época era a França que ditava as regras no que dizia respeito à cultura e ao comportamento, mas nem por isso a língua portuguesa foi abolida ou ameaçada. Qual é a tese defendida pelo autor no trecho lido acima? Então aqui ele perguntou o seguinte: a língua portuguesa pode sofrer algum dano a partir do estrangeirismo? Qual que é a tese que ele levanta quando ele responde essa pergunta? Quero que você escreva no teu caderno, pense sobre isso e daqui a pouco a gente volta. Em tese, nós estamos querendo dizer qual que é a ideia que ele defende. Vamos ler novamente. Essa é uma ideia equivocada defendida por quem acredita que a língua é um elemento encerrado em si mesmo. Então ele disse aqui, qual que é a tese dele? Não é o uso, coloca a língua em risco? Não. Ele diz que quem fala isso está equivocado. Ao longo da história recebemos contribuição de vários idiomas. Então a tese dele é que não é prejudicial, não coloca em risco a língua portuguesa, porque não é de agora. Faz tempo que a língua portuguesa sofre com estrangeirismos, como por exemplo no século XIX, quando recebeu a influência dos estrangeirismos da língua francesa. Aí ele diz assim, tudo isso, tal, porque a França trazia muitas coisas para o Brasil. Então, qual que é a tese? Ao responder a própria pergunta, o autor defende a ideia ou a tese de que o uso do estrangeirismos não coloca em risco a língua portuguesa e que esse uso trata-se de um processo natural da língua. Por que é natural da língua fazer isso? Porque de acordo com a influência que o nosso país sofre de outros países, é normal que a língua venha sendo modificada. Como, por exemplo, quando a gente importa de outros países algumas tecnologias, é normal que a gente importe também palavras que vêm de lá. Vou dar um exemplo para você agora.
Isso não vai aí fazer parte da nossa língua como um todo. Mas os adolescentes gostam muito de anime. Não é verdade? Você gosta de anime? Quero saber, você é um otaku? Otaku é uma palavra que vem lá da cultura japonesa. Você é um otaku? Você sabe o que é um otaku? Otaku são as pessoas que gostam de cultura japonesa, principalmente de anime. Eu aprendi isso esses dias, gente. Mas por que a palavra otaku veio pra cá? A gente não lê, vocês não leem tudo em japonês. Por que vem otaku? Porque veio junto com a cultura. Vem o mangá, que é o produto, e ele traz uma cultura junto. Entenderam isso? Então, o produto em si é o mangá, que é a história em quadrinhos japonesa. Junto com a cultura da história em quadrinhos japonesa, vem a maneira de se vestir, vieram algumas palavras importadas. Então, nesse caso, a palavra otaku veio junto porque ela veio com o produto. Do mesmo jeito que, quando o Brasil importou a tecnologia da internet, em vez de dizer rede mundial de computadores, disse internet. Mas o que é internet? Inter quer dizer que está interligado e net, em inglês, quer dizer rede. Então, é ligação em rede. É isso que internet quer dizer. Só que a gente diz internet, porque quando nós importamos a tecnologia, ou seja, o produto, a palavra veio junto. Percebem isso? Então, toda vez que o Brasil importa alguma coisa, comprou lá uma tecnologia, começou a comprar computadores e junto comprou os softwares, nós adotamos a palavra também. Por isso, pela tecnologia de computadores, eletrônicos, etc., vir importada de outros países, é natural que tudo isso venha em inglês. Então, a gente acaba adotando alguns dos estrangeirismos. Os estrangeirismos são um tipo de comportamento linguístico e, assim como roupas e os penteados, por exemplo, seguem a moda da época. Hoje sabemos que a língua inglesa exerce grande influência, envolvidos aí poderes simbólicos que ultrapassam barreiras da linguística. Isso não significa que deixaremos nosso maior patrimônio cultural de lado. Nesse caso, qual seria o nosso maior patrimônio cultural? Aqui ele está falando da língua. Então ele diz o maior patrimônio cultural. A quem que ele está se referindo? Língua. E isso não significa que deixaremos de lado o nosso maior patrimônio cultural. Sendo assim, você pode ficar tranquilo, pois empréstimos linguísticos não podem ameaçar nossa última flor do lácio. Quem é a última flor do lácio? De quem que o texto está falando? Quem é que está sendo ameaçado? A língua portuguesa. Então, quem é a última flor do lácio? A língua portuguesa. Como já dizia o poeta Olavo Bilac no poema intitulado Língua Portuguesa. Atividade de número 3. Explique a comparação feita pelo autor entre língua, roupas e penteados. Então, lá no texto, o autor compara a língua com roupas, penteados, moda. Qual é a relação que tem entre a língua, o penteado, a moda, roupa? O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Quero que você explique bem, daqui a pouco eu volto.
eu falei que quando você importa um produto, a palavra vem junto? Acontece que a gente não importa só coisas, nós importamos também comportamento. Quando a gente vê algo sendo feito em algum lugar e acha bonito, nós queremos também fazer igual. Então, quando está na moda, quando um país ele se destaca mundialmente, as coisas que são feitas lá também se destacam. E é por isso que os outros querem também copiar. Então, qual que é a relação entre penteado, roupa e língua? De acordo com o autor, assim como a moda para o uso de roupas e penteados se adapta a contextos culturais, também a língua ela se adapta. Ela se modifica de acordo com as necessidades do usuário. Então, cada vez que eu troco de ambiente, eu tenho que adaptar a minha língua também, assim como eu adapto minha maneira de vestir, maneira de falar, maneira de usar o meu cabelo, por exemplo. É possível conter o avanço dos estrangeirismos na língua portuguesa? Tentar controlar o uso de estrangeirismos na língua portuguesa seria uma tarefa improfícua. Afinal de contas, como proibir os falantes de usar aquilo que lhes pertence? Não é possível estabelecer regras na comunicação oral. Cada comunidade faz um uso diferente da linguagem, utilizando palavras e expressões que melhor se adaptam às suas necessidades e idiosincrasias. O que isso quer dizer? Não é que cada pessoa usa a língua do jeito que quer. No entanto, cada comunidade vai utilizar a língua da maneira que melhor se adapta àquilo que ela precisa. Por isso que diferentes comunidades usam a língua de diferentes modos. Por exemplo, os professores de língua portuguesa utilizam a linguagem mais bem adaptada, melhor adaptada do que os escritores, por exemplo. Porque eu, além de ser professora de língua portuguesa, eu também sou escritora e eu também sou pesquisadora da área. No entanto, quando eu converso lá com os pesquisadores, eu uso um tipo de linguagem. Quando eu converso com os meus alunos, eu já uso outro tipo de linguagem. Por quê? Porque eu preciso adaptar a minha linguagem ao objetivo que eu tinha. Por exemplo, se você for conversar com os seus amigos que entendem do mangá, que eu dei o exemplo lá, você vai usar um tipo de linguagem. No entanto, se você for conversar com seus pais, seus avós, a respeito daquele mesmo assunto, talvez se você utilizar palavras daquele universo, eles não vão entender. E não está certo você utilizar. Você tem que adaptar. Porque adianta você falar e não ser entendido? Então, porque o objetivo da língua é falar e ser entendido. Você vai começar a falar com a pessoa utilizando termos que ele não vai entender, você vai ferir o princípio geral da comunicação, que é ser entendido, se fazer entender. A língua é uma ferramenta democrática. O que isso quer dizer? Que ela precisa ser utilizada para todos, e ela é utilizada por todos, e assim deve permanecer. Portanto, não há lei que seja capaz de abolir o uso dos empréstimos linguísticos, e até poderia existir uma lei, só que ela não ia conseguir controlar o que as pessoas fazem. Não ia ser possível controlar isso. Os estudiosos da linguagem, sobretudo os menos tradicionalistas, defendem os estrangeirismos. Ou seja, eles dizem, tá ok, usar estrangeirismo tá ok, desde que não atrapalhem a comunicação, função primordial da linguagem. O que a expressão desde que significa? Ela é uma expressão que introduz uma condição, ou seja, pode usar o estrangeirismo sob a condição de que ela não atrapalhe a comunicação. Percebem? Então, desde que não atrapalhe. Se não atrapalhar. Quando você utilizar um estrangeirismo e ele atrapalhar a tua comunicação, melhor não usar. Se você for usar e ele for bem utilizado, vai ser bom utilizar ele, as pessoas vão entender melhor, aí vai ser bacana você usar. Atividade de número 4. Releia os trechos. Os estudiosos da linguagem, sobretudo os menos tradicionalistas, defendem os estrangeirismos desde que eles não atrapalhem a comunicação, que é a função primordial da linguagem. Qual relação é estabelecida pela expressão desde que? Eu falei, vamos ver se você prestou atenção. Escreve e eu já volto.
desde que estabelece uma condição, é uma condicional, ou seja, desde que, conquanto, se você fizer isso, tá? Então, estabelece uma condição. Na aula de hoje, nós lemos um artigo de opinião e nós refletimos sobre o uso dos estrangeirismos. Eu espero que você tenha gostado e até mais!